Tribunal do Trabalho, a doutora Maria de Lourdes Leiria, que já nos presenteou com a sua presença física, e agora a gente tem essas distinções de presença física e presença virtual, é uma coisa surreal, mas enfim, a doutora Maria de Lourdes fez uma palestra brilhante na nossa faculdade no semestre passado e nos agraciou com ensinamentos, com temáticas também deveras importantes ao mundo do trabalho e também a questões de reflexões de cidadania. Sinta-se acolhida, doutora Leiria. Para nós é uma honra, mais uma vez. Gostaria de rapidamente dizer a Vossa Excelência que nós teremos aí um tempo disponível para que a senhora possa fazer a sua exposição de 1 hora. Feito essas explanações primeiras, um acadêmico fará uma reflexão e uma pergunta à Vossa Excelência, e depois nós faremos um fechamento e algum questionamento que porventura apareça no chat. Gostaria de também cumprimentar ao Dimitri, e aqui cumprimentando o Dimitri, cumprimento a todos os servidores do TRT. Gostaria de cumprimentar também a doutora Indianara Cardoso, cumprimentando a doutora Indianara, cumprimento todas as mulheres, as advogadas, e pelo visto, o tema que será tratado aqui, doutora Maria de Lourdes, é um tema que tem causado, até de certa forma, uma reflexão por parte de nós, homens, que precisamos, por bem ou por mal, entender da sensibilidade e da isonomia que deve ter nas relações entre homens e mulheres, patrões, empregados, de maneira que o assédio sexual seja uma página virada da nossa história e que dia após dia nós possamos trilhar caminhos melhores, caminhos mais respeitosos. Eu passo a palavra ao professor Crispim, que fará a saudação à doutora Maria de Lourdes Leiria e, a posteriori, transmitirá a palavra à palestrante desta noite. Muito obrigado a todos. Tenhamos uma brilhante palestra. Uma boa noite a todos, né? Estão me ouvindo bem? Então, uma boa noite a todos. É com a enorme satisfação que damos continuidade à nossa semana acadêmica do curso de Direito da Unisociesc, que vem oportunizando instigantes reflexões sobre temas que afetam toda a sociedade, não se limitando apenas na área jurídica, né? O elevado número de participantes no evento diariamente vem atestar o compromisso dos organizadores em trazer a discussão assim ao debate, a temas atuais, relevantes, sempre buscando a construção de uma sociedade melhor. Ressalto a todos, né, que essa primeira semana acadêmica tem a organização do professor Gilberto Lopes Teixeira, coordenador do curso de Direito, professor Rodrigo Sartotti e professor Carlos Alberto Crispim, também da Unisociesc. Conta com o apoio dos demais professores e da direção da Unisociesc. E assim, em nome da instituição, dos organizadores, agradecemos imensamente a participação da palestrante dessa noite, a doutora Maria de Lourdes Leiria, que abrilhantará nosso evento falando sobre assédio sexual laboral. Deixo registrado aqui nossas boas-vindas também aos acadêmicos de direito de nossa universidade, das demais instituições, aos professores da Unisociesc que aqui contribuem com esse evento, que se fazem presente, e também de outras universidades. E porque sem a disposição de todos de aprimorarem seus conhecimentos, buscar novos saberes, esse evento não teria esse sucesso e até perderia seu objeto. A doutora Maria de Lourdes Leiria, que fará a palestra logo em seguida, é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Advogou por 4 anos antes de ser aprovada pela magistratura trabalhista, inicialmente na 10ª região, no Distrito Federal. Tomou posse lá em dezembro de 1989 e chegou ao TRT catarinense em setembro do ano seguinte, depois de ser aprovada em primeiro lugar no concurso público do nosso tribunal.
17 de dezembro de 2010, foi promovida por merecimento ao cargo de desembargadora do trabalho. Exerceu como desembargadora corregedora no biênio 2016 a 2017. Foi vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, Coleprecor, entre 2016 e 2017. E atualmente é desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, na qual eu me orgulho de fazer parte, gosto de ressaltar isso. No plano acadêmico, atuou como professora de Direito do Trabalho na Unicinos, no Centro de Educação Superior de Blumenau, na FURB e no curso de pós-graduação da AMATRA da 12ª Região. É especialista em Direito do Trabalho, doutor em Direito pela Universidade del Museu Social Argentino, onde defendeu a tese Assédio Sexual Laboral, agente causador de doenças do trabalho, reflexos na saúde do trabalhador, que foi publicada pela LTR em 2012 e teve a segunda edição agora em setembro de 2019. Autora de diversos artigos sobre trabalho infantil e coordenadora do Trabalho Decente, autora de diversos artigos sobre trabalho infantil e é coordenadora da obra Trabalho Decente, organizada pelo Coleprecor e editada pela LTR. Doutora Maria de Lourdes, seja bem-vinda. E assim passa a palavra para a senhora, dizendo que, ao final, a aluna Cristiane Freitas representará os acadêmicos, fazendo uma intervenção e questionamentos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento a todos que estão me ouvindo, na pessoa do coordenador do curso, Dr. Gilberto Teixeira, e também na pessoa do nosso servidor, doutor e professor, Dr. Carlos Crispim. Agradeço inicialmente também o convite que me foi feito para participar dessa importante semana acadêmica de direito. É muito importante que seja dado continuidade, né, mesmo que estejamos enfrentando essa pandemia que nos obriga a esse distanciamento, que seja mantida esse cronograma de aperfeiçoamento dos nossos futuros advogados, dos nossos alunos. A educação é o principal e não podemos aí ter um hiato na formação em virtude da pandemia. Eu aproveito para registrar aqui o nosso pesar, né, pelas vítimas da pandemia e também a nossa solidariedade com as famílias, com os familiares, com os amigos de todas essas vítimas e desejar que a gente consiga encontrar logo uma solução e que a gente possa logo vencer e voltarmos a ter nossos encontros pessoais, mas presenciais, mais seguros e que não tenhamos mais perdas, né? É o meu desejo. Eu parabenizo pela escolha do tema. É importante que se debata esse tema no meio acadêmico, que são os multiplicadores. Eu sempre digo, todo o assunto, toda a matéria, todo o debate no meio acadêmico, ele é muito rico, quer pela multiplicação que ocorre, quanto para os futuros profissionais que vão continuar desenvolvendo o tema e combatendo essa violência que é o assédio sexual laboral. Eu tenho me dediquei ao estudo desse tema, foi objeto de um estudo acadêmico e, como o professor Crispim já mencionou, foi
publicado, foi atualizado no ano passado, porque nós tivemos a felicidade, vamos dizer assim, de ter sido aprovada uma convenção internacional, a Convenção 190 da OIT, que é a primeira norma internacional a tratar de forma específica, ampla, do assédio sexual e da violência. Então, é a Convenção 190, que felizmente já teve uma ratificação. O Uruguai foi o primeiro país a ratificar a Convenção 190, agora em 12 de junho. Então, estamos aí esperançosos que mais um país ratifique, para que ela possa logo entrar em vigor, que entrará após um ano da segunda ratificação. Então, a primeira ratificação ocorreu agora, dia 12 de junho. E que bom, né? Um país aqui, nosso vizinho da América Latina. Entrando, então, no tema, eu vou contextualizar o que vai fazer parte, então, da palestra, que é assédio sexual no ambiente de trabalho. Vou fazer uma breve, uma definição para falar das condutas que caracterizam assédio sexual. Falarei das estatísticas, algumas estatísticas a respeito, os sujeitos dessa violência, os tipos de assédio que nós temos, o local de trabalho, o que é considerado exatamente o local de trabalho para efeitos de assédio sexual. Falarei um pouco do assédio, não é exatamente o tema, mas por estarmos num ambiente acadêmico, do assédio no ambiente escolar, né? Um pouco da legislação, mais uma legislação do direito estrangeiro, porque nós, efetivamente, a única legislação que nós temos a respeito do assédio sexual é justamente o Código Penal. A denúncia do assédio sexual, a prova, a indenização. Vamos falar um pouco da prevenção, porque é isso que a gente deve fazer, né? Atuar de forma preventiva para conseguir eliminar essa violência. E também do custo do assédio sexual. Seria um custo, né? Aqui falaremos do custo humano, né? E também do custo econômico, né? Para as empresas e para a sociedade em geral. Então, eu quero, de novo, ressaltar a importância, né, de tratar desse tema e ver, estou vendo aqui que tem 122 pessoas online e que estão interessadas nesse tema. E eu espero, né, que daqui se saia alguém que tenha interesse em aprofundar um estudo, porque é claro que a gente fala numa hora, a gente vai falar de uma forma rápida, mas que haja realmente, que eu consiga despertar o interesse para esse tema, né? Eu agradeço aqui as palavras dos professores que me saudaram, né? E claro que os elogios eu atribuo à simpatia dos professores, né? Quero dizer que tenho muito orgulho de ter o nosso Carlos Alberto Crispim aqui como professor desta faculdade,
que é um servidor muito dedicado e muito orgulho traz para a Justiça do Trabalho. Então, o que vem a ser exatamente o que constitui o assédio sexual? O assédio sexual é toda uma conduta indesejada, é uma conduta de natureza sexual, indesejada, que pode ocorrer de forma pontual ou reiterada, né? Não há necessidade dela ser reiterada se o ato for grave, não vai se exigir que ocorra de forma reiterada para que se caracterize o assédio sexual. Então, que essa conduta resulte ou possa resultar danos psicológicos, danos sexuais ou até econômicos para a vítima. Então, se nós formos à convenção, a Convenção 190, que trata especificamente de violência e assédio no mundo do trabalho, trata também de assédio moral, nós vamos falar de assédio sexual. O assédio sexual, ele tem denominações diversas, claro, de acordo com o idioma. Então, na Espanha, denomina-se acoso sexual, na França, harcèlement, e nos Estados Unidos, harassment sexual. Então, na América, alguns países tratam hostigamento sexual. É uma tradução. Se vão procurar, se vão fazer uma pesquisa, digo isso porque nós não temos uma doutrina muito ampla a respeito, mas nós temos na União Europeia um amplo material muito bom a respeito do assédio sexual, porque lá é tratado de uma forma vamos dizer assim, com muito mais atenção do que é tratado aqui no nosso país. Então, falando das condutas, então, nós temos uma violência de natureza sexual que pode ou não ser reiterada e que vai causar um dano à vítima. Essa conduta, de que forma que ela vai se manifestar? Ela pode ser de forma física, de forma verbal, ela pode ser de forma comportamental, pode ser pessoal, diretamente, ou presencial, ou à distância. Agora nós estamos aqui à distância na palestra, mas o assédio também pode ser praticado de forma virtual, seria o cyber assédio. Tem o cyberbullying e cyberharassment. E piadas, né, conversas de conteúdo sexual, a famosa palmadinha no bumbum, isso não é brincadeira, isso é assédio. A tal massagem, e massaginha no ombro, tudo, isso tudo viola a intimidade, isso tudo ofende, isso não é brincadeira. Né? A pessoa tem o direito de não ser tocada, de não ser importunada mesmo sexualmente. Convite de natureza sexual, e-mail, WhatsApp, pode ser, são várias as formas, e há uma evolução tecnológica e, infelizmente, ela não se aplica só para o bem, não é só para a gente estar aqui num curso, né? As pessoas utilizam também para o mal, também, e não podemos banalizar. Tá? Nós temos que eu não pude ouvir o professor anterior, mas que estava falando de direitos humanos, quando eu entrei, nós não podemos banalizar a violação desse direito que nos é tão
caro, que é a liberdade sexual, a liberdade de dispor do próprio corpo. Então, e aqui eu vou fazer uma diferença entre assédio e sedução. O assédio jamais, vou dizer, jamais ele envaidece. Tá? Não, o que envaidece, se envaidece, é sedução. O assédio humilha, o assédio violento, o assédio, ele causa dano, ele jamais vai envaidecer. Eu uma vez instruí um processo no primeiro grau que a pessoa que acusava de assédio, depois vou falar nisso, era uma falsa denúncia de assédio, não ficou provado o assédio. Mas a pessoa que estava denunciando, que era vítima, ela achava divertido, ela se engrandecia, ela fazia piada, ela comentava com as colegas, ela achava divertido, havia um clima de sedução entre a chefia e ela. O assediado não pega carona, não vai pegar carona de forma espontânea no carro do assediador. Tá? Ele quer ficar distante do assediador, seja homem, seja mulher. O assediado sempre quer distância do assediador. O assediado não vai rir, não vai se sentir feliz com isso. Se há essa situação, então nós estamos diante de uma sedução. Não está ofendendo a vítima. Tá? Então, isso é importante que haja bem claro essa distinção. Não sei se lembram, em 94 havia um filme em que era o Michael Douglas e a Demi Moore que era no filme que assediava o Michael Douglas. Então, se ouvia comentários na época, se fosse para ser assediado pela Demi Moore, até eu queria. Não é verdade. Isso é alguém que nunca sofreu assédio, porque não importa a pessoa, se é diretor, se é reitor, se é político, se é rico, não tem. Ele está violando um direito, então isso não envaidece. Quem diz isso é porque nunca sofreu assédio sexual e se deseja que não sofra. Mas não se faz piada com assédio sexual, porque é uma violência que compromete a saúde física e mental do assediado. É uma coisa séria. Estatísticas, nós não temos muitas pesquisas a respeito de assédio sexual no Brasil. Nós temos uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha em 2017 e que foi concluído nessa pesquisa que 42% das mulheres já sofreram assédio sexual. E entre as mulheres de 16 a 24 anos, ou seja, jovens, esse número chegou a 45%. Então, quanto mais vulnerável é a vítima, mais ela está sujeita a sofrer essa violência. Então, as pessoas que são arrimos de família, os imigrantes, tá? Eles não têm, quanto mais vulnerável, mais chance de expor, porque não sabe onde denunciar, tem medo, ficam com vergonha, não querem perder o emprego, então são as maiores vítimas. Na Europa, foi feita uma pesquisa em 28 países, isso em 2014, e chegou-se à conclusão que até 55% das pessoas já tinham sofrido assédio sexual pelo menos uma vez. Realmente nós não temos muitas pesquisas aqui para a gente fazer essa avaliação, se está aumentando, se está diminuindo. Também não temos muitas denúncias, tá? Porque veremos a seguir que também não temos muitas garantias para que essas denúncias ocorram. Tá? Quais que seriam os sujeitos do assédio sexual, então? Nós temos o sujeito ativo, que é o agente
né? Esse sujeito ele pode ser uma pessoa individual ou também coletivo, pode haver um grupo de assediadores que assediam também uma pessoa ou um grupo. Isso acontece às vezes muito quando o assédio é horizontal, assédio praticado por colegas de trabalho. E o agente passivo, que é a vítima. As maiores vítimas, as estatísticas demonstram que são as mulheres. Há um número pequeno ainda, e espera-se que não aumente, né? Mas na medida que as mulheres assumem postos de trabalho, também as mulheres também abusam do poder, não é só os homens. O assédio hierárquico, ele é um assédio por abuso do poder, abuso de poder hierárquico, né? O abuso entende que como o chefe pode tudo, inclusive desrespeitar a empregado ou empregada. Então, as mulheres são as maiores vítimas, os homossexuais também são vítimas, né? A maioria realmente são mulheres. Os tipos de assédio, então, acabei já falando um pouco. Vertical é aquele assédio que é praticado pelo superior hierárquico. A vítima, ela está numa posição de subordinação a esse assediador, né? Então, há aqui um abuso de poder, a vítima sente-se, fica com receio de ser discriminada, de perder o emprego. O assédio horizontal é aquele, então, praticado por colegas que não são colegas de mesma hierarquia. Há o assédio eletrônico, que é o assédio praticado utilizando da tecnologia eletrônica, telefone, e-mail, WhatsApp, rede social, há muito assédio, né, em rede social. Esse assédio também já tem previsão na Convenção 190, né, artigo 3º, lá a letra D, trata do cyberbullying, do assédio eletrônico. Nós temos, ia falar depois da legislação, mas já vou falar aqui para já ficar dentro do contexto. A Lei 13.185 de 2015, ela trata do cyberbullying, né? E no artigo 3º, inciso 3, trata também do assédio sexual, né? Por meio eletrônico. Essa lei não trouxe nenhuma sanção, acaba não tendo, não coibindo, né, a prática dessa violência. Local de trabalho. O que vamos considerar que nós estamos falando de assédio sexual laboral? Aquele assédio praticado no local de trabalho. E o que é local de trabalho? Só o local físico? Não. Então, o local de trabalho, nós vamos entender naquilo que está relacionado com o trabalho. E esse conceito veio muito bem claro, muito bem especificado na Convenção, no artigo 3º. Então, são eventos sociais relacionados ao trabalho, é o transporte, aquele transporte que vai levar o trabalhador para casa e também para o trabalho no retorno, o ambiente, o refeitório, local de descanso, o vestiário, o local que o empregado troca de roupa, que faz a higiene. Os espaços públicos, vamos ver aqui um trabalhador que ele presta um trabalho de demonstrador num supermercado, né? Então ele também não pode sofrer assédio sexual do cliente. Teletrabalho, né? Daí entraria a pessoa que está, não é porque a pessoa está em teletrabalho que ela não está sujeita a esse tipo de violência, né? Transporte, falei, a comunicação, todos os meios de comunicação que estão vinculados ao trabalho. Então, e-mail, tudo que for comunicação
é local de trabalho. Então, não vamos aqui pensar uma festa de final de ano, tá? É uma festa da empresa, tá todo mundo reunido e tudo, não vai poder o empregador se aproveitar para assediar o trabalhador, porque ele está num ambiente social, é um ambiente de trabalho. Ainda que seja uma festa, né? Ele está num ambiente de trabalho. E aqui eu vou falar também no ambiente escolar, que quando o local de trabalho, quando ocorre no ambiente escolar. Há muito assédio no ambiente escolar. Há dos dois, tanto o professor sofrendo assédio de aluno, quanto o professor assediando o aluno. Então, e as alunas, normalmente alunas, né, a maioria no ambiente escolar também são alunas ou vítimas ou agentes, as alunas, por exemplo, não denunciam, ficam com receio que o professor vá reprovar e tal, e isso continua, né? Continua ocorrendo. Então, ainda mais no ambiente escolar, as pessoas que o professor tem uma obrigação de formar, ele é um formador, né? Ele está ali, ele é um educador, então é muito grave o assédio no ambiente escolar. Eu só posso dizer, denuncie. Né? Nós temos a Lei 13.185, ela alterou a Lei das Diretrizes Básicas da Educação, a Lei 93/94, e acresceu 2 incisos no artigo 12, o inciso 9º e inciso 10º, que determina que sejam promovidas ações para combater o bullying, o assédio no ambiente escolar e também ações destinadas a promover a paz nas escolas. Então, com assédio não há paz, né? Então, vamos pôr isso em prática. Falar um pouco da legislação, deixa eu ver se meu tempo está indo bem. A nossa legislação, para coibir o assédio sexual, nós temos um artigo no Código Penal. Nós tivemos um projeto de lei que tramitou por anos no Congresso e depois foi arquivado. Mas não ia mudar nada se ele tivesse ido à frente, porque o projeto só tratava de considerar o assédio como justa causa e, na verdade, isso, a jurisprudência é pacífica nesse sentido, que não ia alterar em nada. Quanto até de certa forma foi bom que arquivou, porque assim não vamos dizer que temos uma lei que trata do assédio, que a lei não ia proteger nada, porque só ia tratar de rescisão de contrato, que já a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Fora isso, nós temos o artigo 216A do Código Penal, que atribui uma pena de até 2 anos, né, de detenção. Todos sabem aqui, já devem ter feito direito penal, que isso trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo e que ninguém é preso por prática de assédio sexual, porque temos aqui uma pena com até 2 anos. Então, não temos. Então, diz assim, a legislação para punir assédio? Nada, nenhuma, tá? Porque temos essa, tá? Que é uma norma ineficiente, ineficaz. Não coíbe. Não, se alguém vai dizer, tem o Código Penal, alguém vai rir na cara, porque não vai acontecer nada com a pessoa, tá? Nós temos uma legislação muito boa no Chile, né, sobre assédio sexual, é a Lei 20.005, de 2005. Essa lei prevê, inclusive, punição para denúncia falsa. Acho isso muito importante, porque uma denúncia falsa pode destruir a vida de uma pessoa, né, de assédio sexual, né, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Nós tem uma lei muito boa também na Costa Rica. Veja que a lei era de 95, a lei 74/76, e foi
melhorada, vamos dizer. Houve a Lei 8.805 de 2010, que alterou essa lei antiga, mas é uma lei muito, muito boa, muito abrangente. Recomendo para quem tiver interesse. Também prevê garantia de emprego ao denunciante. Isso é importante porque as pessoas não denunciam porque têm medo de perder o emprego. Então, a garantia de emprego estimula a denúncia. Não é? Na Espanha, a lei é muito, muito boa. Não é? Nós temos havia a Lei Orgânica número 3, que era de 2007, e essa lei foi recentemente alterada em 2019 o Decreto-Lei 6 de 2019. Esta lei, ela determina que toda empresa que tenha mais de 50 empregados, veja que é um número, né, a empresa não precisa ser muito grande para ter 50 empregados, que ela tenha um plano de igualdade. Tá? Esse plano para coibir a discriminação, violências, e nesse plano de igualdade deve estar previsto prevenção contra o assédio sexual. Então, toda empresa na Espanha com mais de 50 empregados, ela já tem um plano de ação contra o assédio sexual. Né? Isso é bem importante. Agora eu vou falar da minha lei favorita. Tá? A minha lei favorita é a francesa. Não é porque eu adoro a França, mas não é por isso. Não tem nada a ver com como é que se diz? Com a culinária, nem com as belezas da França. É com a lei mesmo. Adoro essa lei. É a Lei 954 de 2012. Eu acredito que depois dessa lei não vai mais ter assédio sexual na França. Eu até tenho que acompanhar, porque eu ando tão ocupada, eu digo para vocês. Eu fiquei muito contente que o professor Crispim me convidou e o professor Gilberto para falar sobre isso, porque sabe que a gente acaba, com tanta coisa, a gente acaba deixando meio que o tema de lado, porque você tem tanta ocupação. E aí eu fui hoje ver como é que estava, e daí descobri que o Uruguai tinha já ratificado a convenção. Eu fiquei tão feliz, mas por isso agradeço os senhores que me fizeram, arruma um tempo aí para ver o assédio sexual. Então eu tenho que acompanhar essa lei da França. Gente, o assédio sexual está previsto no Código Penal. Daí vão dizer, aqui também. Está lá no artigo 222-33, Código Penal. Agora vamos à menor pena contra o crime de assédio sexual na França. 2 anos. Igual ao Brasil. Mais 30 mil euros de multa. Tá? Então, assediar na França custa caro. 30 mil euros de multa? Será que vai ter muito assédio a partir disso? Não ficamos aqui. Essa é a menor pena. Se o assédio for eletrônico, ou for com abuso de autoridade, ou for contra uma pessoa que é vulnerável, que tem alguma deficiência, ou contra um adolescente com menos de 15 anos, contra uma gestante, ou se for um assédio coletivo, com abuso de autoridade, tá? 3 anos de prisão e 45 mil euros de multa. Então, vai praticar um assédio contra uma adolescente de 15 anos, vai pagar 45 mil euros de multa. Tá? E continua a lei. Então, agora fez uma denúncia de assédio, então agora vou discriminar. Você não ganha mais uma promoção, você foi testemunha. Sim, vai discriminar? 70, pode chegar a 75 mil euros essa discriminação. Dependendo da natureza, da gravidade dessa discriminação, a multa vai ser entre 45 mil a 75 mil euros.
E a pena também aumentou, a pena privativa de liberdade, vai de 3 a 5 anos. Então, o legislador francês não quer assédio e também não quer que seja discriminada a pessoa que denunciou. Ou seja, aqui o legislador está estimulando a denúncia. Tá? A pessoa pode denunciar tranquilo, porque ela não será discriminada, porque vai ter, já pagou 40 mil ou 30, dependendo da situação, 30 mil, por ter cometido o crime de assédio, aí discrimina e pode pagar mais 75 mil, porque é outro crime. Tá? Então, aqui, eu entendo que o legislador não tolera, é uma tolerância zero ao assédio sexual na França. Tá? Então, não acredito. É bom até divulgar para os turistas, quando for lá, não querer assediar uma francesa, porque não vai ter dinheiro para pagar, dependendo do turista. Tá? E também na legislação, o empregador ele tem a obrigação de fixar cartazes na empresa com o artigo do Código Penal, isso está na lei, para que todos tenham conhecimento de que o assédio sexual é crime. Tá? Então, isso é uma obrigação do empregador. E a prescrição são 6 anos. Tem bastante tempo para denunciar, né? E eu digo assim, aqui eu até cito sempre, quando eu falo nessa lei, eu gosto de citar o Maquiavel, que o Maquiavel dizia que o homem esquece mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Então, assim, bom, o legislador francês foi eficaz. Tá? E aqui, então, eu vou falar da denúncia, e aí veja bem como o francês está bem para denunciar, e nós não, porque nós não temos nada para nos proteger. Né? E a empregada vai denunciar, não tem estabilidade, vai perder o emprego, vai ser discriminada, não vai. Mesmo assim, eu digo, denuncie, para ver se outro não vai ser. Tem que denunciar, porque se você não denunciar, você vai ficar doente. Então, ao menos denuncia e acaba com isso. Tá? É difícil a prova. Tá? Veja que só 4%, mesmo com tudo isso, apenas 4% das pessoas, foi feita uma pesquisa na França, haviam comunicado ao empregador que estavam sofrendo de assédio. As pessoas realmente têm dificuldade para denunciar. É uma coisa que viola a intimidade. Prova do assédio. É difícil. Quem alega vai ter que provar. Só que aqui o juiz vai considerar, se tem um processo, o juiz vai considerar como o depoimento, vai valorar de forma diferente o depoimento, como é valorado nas agressões sexuais. Porque não tem mesmo testemunha. O que a pessoa que assediar tem que fazer? Tem que guardar tudo. Se tem uma roupa rasgada, se tem um bilhete, se tem um e-mail, uma foto, pensar quem estava do lado quando fez a piadinha, quando mostrou o cartaz sexual, tem que cuidar. Tudo é prova. É a mensagem. Se tiver uma mensagem, ótimo, né? E hoje, grava. Pode gravar. Né? Eu já instruí processo que a reclamante tinha gravado o assédio sexual. Né? Fizeram um acordo depois da gravação, óbvio. Né? Aí chegamos na indenização, porque se vai entrar com uma ação, vai buscar também uma indenização por dano moral. E aqui não tem muita também. Não temos muita coisa para comemorar em termos de indenização. Veja que, como legislador, a Lei 13.467, conhecida como a reforma, né, ela trouxe, no artigo 223 da CLT e nas letras, o cálculo da indenização com base no salário.
Então, só vou dar um exemplo, só um exemplo, porque afinal de contas estou aqui frente a acadêmicos de direito, todos seres pensantes, né? Só um exemplo, tá? O assédio sexual praticado na França contra uma adolescente de 15 anos, lembra? 45 mil euros, tá? E aqui nós temos a seguinte situação. Se um assediador numa grande empresa, vejam que, vou fazer um parêntese aqui para tratar de trabalho de adolescente, né? O professor Crispim sabe que eu gosto mesmo de falar sobre trabalho infantil, né? A proteção contra o trabalho infantil, mas vamos fazer um parênteses aqui. Todo trabalho no Brasil é proibido antes dos 16 anos, né? É proibido o trabalho, essa é a idade mínima, mas há uma exceção, que se for na qualidade de aprendiz, né? Um contrato de aprendizagem legal, que é um contrato legal, não vou, aqui só vou dizer isso, porque não vou falar sobre a aprendizagem, tá? Mas é um contrato registrado na carteira de trabalho, que o adolescente deve estar ao mesmo tempo estudando, tudo certinho, tá? Ele pode trabalhar a partir dos 14 anos, é uma exceção. Então, vamos ter uma adolescente em contrato de aprendizagem, todo regular, com 15 anos. Aí, o contrato dela ela ganha um salário mínimo. Proporcional. Então, não é porque ela ganha o salário mínimo integral, porque ela trabalha 4, 5 horas. Então, a hora do salário mínimo é R$ 4,75. O salário mínimo por hora, né? R$ 4,75 é uma hora de salário mínimo. E aí, esse assediador assedia também uma secretária executiva. Porque quem assedia todo mundo que passa na frente, né? E vamos assediar. Aí, ele assedia as duas pessoas e as duas entram com ação. Aí nós vamos ter a indenização da empregada que está no contrato de aprendizagem, que tem 15 anos, calculada sobre o salário dela, o salário mínimo. E a da secretária calculada sobre o trabalho dela, vamos dizer R$3.000. Não tenho ideia de que pode ser até mais, porque se é uma secretária executiva, bilíngue e tal, pode ganhar bem mais que isso. Mas vamos pôr R$3.000. Veja bem, nós temos um cálculo, o legislador descalcula sobre o salário. A violência é a mesma. Qual o bem tutelado aqui? Qual é o bem tutelado? E veja que disparidade. Daí o juiz vai deferir a mesma coisa. Mas aí se encontra, como? Você recebeu isso? Eu recebi isso, mas eu sofri o mesmo assédio. Era o mesmo empregador que assediava, era o mesmo, é a mesma violência. Bom, isso é tudo. E se fosse na França, porque ele tinha 15 anos, era agravado o crime. E aqui nós vamos minimizar, porque não foi considerado o salário. Tá? Prevenção. Depois disso, vamos falar de prevenção. Né? É bem difícil, né, professor Crispim? Como que eu falo? Como que eu vou prevenir isso? Tá? Nós todos temos que atuar para a prevenção. Né? E aqui eu diria que a Unisociesc está atuando para a prevenção. Tá? Porque é isso que se faz para prevenir. A gente tem que esclarecer as pessoas a respeito da violência que elas estão sofrendo, e essa é uma função da faculdade, tá? Esclarecer, qualificar os alunos, tá? Então, aqui é uma forma de prevenção. Nós estamos fazendo uma palestra sobre assédio sexual, tá? Mas isso tem que ser feito, tem que haver uma conscientização, tem que haver nas escolas, os sindicatos podem atuar, podem fazer constar normas coletivas que exijam um código de conduta na empresa. A empresa tem que ter um código de conduta, a empresa tem que orientar os empregados que não pode assediar. Tá? O ambiente de trabalho tem que ser saudável, tem que ser... O direito ao trabalho é um direito digno, ele dignifica o ser humano. A pessoa tem direito a ir ao trabalho e ser feliz no trabalho, ter um local sadio de trabalho. E o assédio, ele adoece o ambiente de trabalho
e a pessoa que sofre o assédio. Então, é isso, sindicato, dirigente, é empresa, usuário, é o cliente. Não é bom para a empresa, não é bom para uma empresa ter a acusação de assédio sexual no seu quadro. Não é? As empresas, os clientes não gostam de contratar com uma empresa que assedia seus trabalhadores. E o assédio, ele também prejudica a produção, ele cria a famosa presenteísmo. A pessoa está lá, mas ela não produz, ela não tem condições de produzir, ela está ali toda hora com medo que o assediador passe por perto dela, que ele faça uma piadinha, ela não concentra no trabalho. Fica, inclusive, exposto ao acidente de trabalho. E se acontecer um acidente de trabalho, aí é maior o dano, que aí pode ficar mutilado fisicamente. Né? Por enquanto está mentalmente, psicologicamente mutilado. Então, aí falaria do custo, e já estou encerrando aqui, o custo. Qual o custo desta violência? Tá? O custo humano nós não vamos conseguir quantificar. É um custo inquantificável, o custo humano, o custo da vítima, o sofrimento da vítima. E já viram que essa indenização, ela não indeniza nada. Então, não tem uma reparação, não tem como avaliar esse custo. É a saúde da vítima, é a sua vida social, é a sua vida familiar, tudo é comprometido com o assédio sexual. E também o prazer do trabalho, porque o assédio, ele acompanha a vítima, ele não dá descanso, porque se nós todos, se a gente trabalha muito, se a gente está cansado, estão aqui, estou lá ouvindo aquela palestra, estou cansada, pronto, vai para casa, descansa, está em casa mesmo, porque estamos em trabalho à distância, mas digamos assim, pensa, vê uma série, não sei, descansa, relaxa, pronto, descansei, amanhã estou ótimo. Com um assediado, isso não acontece, porque ele fica pensando, amanhã, agora está ótimo, né? Que se ele estiver em trabalho à distância e o assediador não o estiver assediando por meio eletrônico, deve estar bem, mas quem assedia pode estar assediando por meio eletrônico também, então nem na pandemia essa vítima tem descanso. Mas olha o que acontece, o assédio ele acompanha o assediado. Então, ele está lá no fim de semana e já está pensando, amanhã tenho que voltar a trabalhar para aquele inferno, desculpe a expressão, mas é isso, porque o trabalho é nocivo, ele sofre, por isso ele não descansa. Então, é muito grave. E para o empregador, joga tudo, é queda na produção, é desgaste da imagem, como eu falei antes, não tem como chegar. Quem vai contratar? Não contrata, não deveria contratar. As empresas, hoje em dia, levam mais a sério isso. Uma empresa fica um desgaste de imagem se ela tem assédio no seu quadro. E também há um custo para a sociedade, porque essa pessoa, essa vítima, ela vai entrar em auxílio-doença, tá? Ela vai entrar com processo, tudo isso, e ela não cresce, porque ela também não cresce profissionalmente, porque ou ela vai abandonar o emprego, tá? Então, para que a gente consiga realmente eliminar o assédio, a gente precisa implantar uma política de tolerância zero ao assédio sexual, em todos os ambientes, no trabalho, no ambiente escolar, para que seja um ambiente saudável. E, para isso, a gente vai atuar, então, de uma forma com um mecanismo de prevenção, como estamos aqui fazendo, falando sobre o assédio, e também protegendo. Precisamos proteger essa vítima para que ela tenha segurança em denunciar, porque senão ela não vai denunciar, ela tem medo de sofrer uma violência maior. Ela já está sofrendo uma violência e daí não vai ter quem a proteja se ela denunciar. E aí vamos ver se a gente consegue um dia uma punição adequada para esse assediador. Mas às vezes uma boa denúncia
ele já perde aquela máscara que ele tem, porque o assediador, normalmente, ele se defende como uma pessoa respeitável, tá? E se fizer a prova, ao menos a máscara vai conseguir destruir. Não vai, se não consegue, se a nossa lei não tem um mecanismo efetivo para a indenização e para punição, ao menos nós poderemos acabar com a máscara de pessoa de bem que tem o assediador. Normalmente, eu sou uma pessoa de bem. Ah, é? Vamos ver. Tá? Às vezes é lá o paizinho, bem bonzinho, na família, tudo, mas não pode passar uma mulher na frente que ele dá uma palmada na bunda. Daí a mulher tem que virar e tacar-lhe a mão na cara também. Isso é tudo. Não faça, porque senão ele é a pessoa de bem e só vão ver o seu tapa. Não pode dar isso. Tem que denunciar e provar, para que ele possa realmente perder, cair essa máscara, né? Mas não pode deixar que ele use o poder dele. A vontade deve ser essa, né? De virar e tacar a mão na cara. Mas não dá, infelizmente não dá. Não esqueçam sempre que ele é a pessoa de bem, tá? E precisa primeiro derrubar essa máscara dele. E seria isso, gente. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído para combater o assédio. Doutora Maria de Lourdes, não só contribuiu, como enquanto a senhora falava, eu já funcionei como advogado tanto de autor quanto de empresas. E Vossa Excelência ia falando e eu ia fazendo algumas reflexões. Nós hoje temos o telefone 180, o telefone do governo federal, para denúncias de assédio, né? Obviamente que não só restritas a assédio sexual no trabalho, mas qualquer tipo de assédio. E também está tendo uma campanha em relação a assédio de mulheres, principalmente pelos maridos, em que a pessoa faz um X na mão e vai na farmácia e denuncia, embora seja um crime também análogo ao assédio sexual, mas o que eu gostaria de trazer à reflexão, como Vossa Excelência já falou, é a necessidade de denunciar. É apenas a ruptura dos atos que nós vamos provocar uma alteração no status quo. O que eu quero dizer com isso é que, como Vossa Excelência já disse, França, nós temos a desculpa de dizer que nas nossas veias corre o sangue latino, em que nós não podemos ver uma mulher dançando, que é um direito que ela tem, e achamos no direito de assediá-la, né? Então, o assédio, como Vossa Excelência disse, não é cantada. Assédio é crime. Assédio é uma punição para a vítima. E, na verdade, são vítimas. Não só a pessoa que recebe o assédio, os seus familiares passam a ser vítimas, ficam adoecidos porque essa pessoa perde a alegria de viver. Em alguns casos radicais, até o suicídio, porque ela tem vergonha de dizer ao seu esposo, ao seu filho, aos seus parentes que ela foi assediada. E quem cala não consente, quem cala simplesmente não está dizendo nada. Quem cala está fazendo uma revolta diária na sua mente para criar coragem de como fazer a denúncia. E é por isso que o ambiente de trabalho tem que ter canais de denúncias, ouvidorias, pessoas, um departamento de psicólogos bem estruturado, ou até mesmo colegas de trabalho. Poxa, mas a doutora Maria era sempre sorridente, está tão acanhada, o que houve? Podemos lhe ajudar? É nos detalhes que a gente consegue ver uma pessoa entristecida, né? E eu posso até dar exemplo, como Vossa Excelência deu. Uma vez eu recebi uma cliente aqui que era cobradora de ônibus. E não precisava, embora a justiça precise de provas cabais, que é uma das perguntas que Vossa Excelência responderá a posteriori no chat, como ela descrevia o assédio para mim, o corpo dela todo ruborado, ela em lágrimas. Não existe artista da Globo que faria tão bem a representação que ela fez, e pelo fato de ela me dizer as maneiras, eu me senti convencido em pegar a causa, porque eu sabia que à minha frente tinha uma pessoa que estava sendo vítima, assediada, né?
ela, suas famílias, a própria sociedade também é vítima de todo esse assédio, né? De maneira que é preciso entender que o corpo da pessoa que é vítima fala por si só. Ela fica com sudorese, ela fica nervosa, cai cabelo, ela chora, ela não tem sono, ela não tem fome. Tudo isso são elementos a constituir uma linguagem corporal. E as pessoas que estão em volta têm que ter essa sensibilidade, essa alteridade, né? E o juiz, com todo respeito, eu fico muito mais feliz quando eu vejo uma juíza mulher a instruir um processo desse, porque vocês têm a sensibilidade que nós, homens, ainda não temos. Nós temos que criar essa sensibilidade, nós temos que destruir essa máxima de que o homem pode tudo. Não, o homem não pode tudo. O homem, a partir do momento que recebe o primeiro não, ali é o limite para terminar uma cantada mal-sucedida, né? Então, eu gostaria agora de passar a palavra à acadêmica Cris para fazer as suas reflexões, o seu questionamento, e depois o professor Crispim tomou nota de alguns questionamentos do chat, poderá reduzir a termo e passar aí para a nossa palestrante poder tecer algumas considerações. Mas o que a senhora nos traz aqui é algo que diuturnamente acontece nos mais variados meios, desde aquela empresa que tem 1000 funcionários, até mesmo aquela padaria com poucos funcionários, em que o chefe se acha no direito de fazer piadinhas de mau gosto ou de ficar tecendo elogios que a pessoa, a empregada, está bonita, está cheirosa. Essas cantadas, consequentemente, trarão um malefício à relação, né? Cris, sinta-se à vontade de fazer as suas ponderações para a nossa palestrante. Você tem a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, professor Crispim, Sartotti, Gilberto, aos demais professores. Boa noite, doutora. Muito boa palestra, obrigada. Eu tinha algumas perguntas aqui prontas, mas elas já foram respondidas, então eu vou redirecionar. E eu queria saber se a empresa ela é responsável pelo assédio, se ela responde pelo colaborador que é o assediador, né? E qual o tipo de rescisão que a pessoa pode pedir em caso de comprovação do assédio. Era isso. Obrigada, Cris. Sim, o empregador é responsável. O empregador responde por toda a violência que foi cometida, por todo o ato de seu empregado. Então, há até alguns que colocam o assediador como corresponsável, mas isso seria uma responsabilidade para o âmbito da justiça comum, né? O empregador pode até depois se voltar numa ação de regresso contra esse assediador, mas o responsável é realmente o empregador. Quanto à rescisão, eu acabei não falando isso, efeitos do contrato, do assédio no contrato de trabalho, é que realmente eu estava acompanhando aqui o tempo, né? E acho que é bom quando vem as perguntas, porque daí as pessoas já trazem as suas dúvidas e a gente complementa. O assédio sexual, a vítima pode denunciar o contrato por uma rescisão indireta do contrato. Ela entra com ação, ela pede o afastamento, né? Já ela se afasta e denuncia o contrato, né? Então, seria a justa causa do empregador. É isso que é a rescisão indireta, né? No caso, a vítima. E o empregador, ele pode despedir o assediador por justa causa, né? Então, seria esse um efeito no contrato, quanto à extinção do contrato de trabalho. Obrigada, professora. Doutora Lourdes Leiria, queria enfatizar o brilhantismo da sua palestra, que além de trazer uma reflexão, né, sobre o tema, serviu de encorajamento às mulheres, né, para que possam fazer denúncia quando isso acontecer. Eu falo mulheres porque a gente sabe estatisticamente que a maioria esmagadora dos assédios acontecem com
né, contra o sexo feminino, né? E além desse encorajamento às mulheres, também serviu assim de uma reflexão da conduta masculina, né? Para que que haja um maior respeito. As mulheres vêm lutando ao longo dos anos, né? E essa luta é, é difícil, né? Não só na parte do assédio, mas por uma colocação melhor no local de trabalho. E o assédio vem também, de uma certa forma, interferir, né, nessa busca da mulher por essa colocação. Então, essas reflexões foram de grande valia para os acadêmicos que acompanham, né, a sua palestra de hoje. E no chat, os elogios, né, foram muito grandes, parabenizando, excelente, dizendo ser uma excelente palestra. E nós temos algumas perguntas aqui, doutor. A primeira vem da Nana Barcelos, que pergunta: sempre para considerar assédio, em geral, tem que comprovar, ter provas concretas como e-mail, e deve ocorrer reincidência nas provas, mesmo que a vítima tenha comprovado prejuízos psicológicos? E a segunda vem do João Campoi, que fala: quem define o assédio ou a sedução é a pessoa a qual é direcionada? Se ela se sentir ofendida, é assédio, caso contrário, será sedução? A intenção do agente não é levada em conta? Depois tem mais algumas, eu acho que nós vamos fazer assim, porque são 4 perguntas para ficar mais fácil de responder, né? Em primeiro lugar, vamos falar então, vamos pela ordem, a prova, a questão da prova. Não, como já falou o professor Gilberto, e eu já falado, a prova é muito difícil no assédio. Então, nós não vamos aqui, o juiz vai analisar todos os indícios. E nesse tipo de processo, o depoimento pessoal é muito importante. Eu sempre ouvi os depoimentos pessoais, mas nesse tipo de processo, realmente é imprescindível que se ouça tanto a vítima quanto, no caso, vai ouvir o assediador. E desses depoimentos, o juiz já vai conseguir extrair elementos bem importantes. É como falou o professor Gilberto, uma vítima de assédio, ela não vai depor sorrindo. Isso, o juiz vai avaliar todas as expressões, tudo, né? Isso é importante. E a prova não é que é necessário que tenha um e-mail. Eu falei antes, se tiver um e-mail, ótimo, porque aí tem uma prova, né? Uma prova concreta. Né? Mas todos os indícios, tudo que puder reunir de prova. E o depoimento pessoal vai ser muito importante, né? Num processo como esse. Quanto ao questionamento se a intenção do agente é uma conduta de natureza sexual indesejada. Então, na verdade, o primeiro não já determina que estamos diante de um assédio. Agora, às vezes a pessoa nem consegue se expressar que é não. E a conduta, ela já por si só, ela é ofensiva. Então, na verdade, a intenção do agente, na verdade, não há assédio culposo. O assédio é sempre doloso. Tá? Vamos partir assim, a intenção. Tá? Quem assedia o faz de forma deliberada e de forma dolosa. Assédio não é culposo. Tá? A conduta vai determinar se vai passar a mão, se vai fazer se vai fazer um gesto ofensivo, se vai mostrar uma figura, uma foto, uma coisa ofensiva de natureza sexual no ambiente de trabalho, o assediador sabe. Não há assédio culposo. A intenção, a conduta é sempre dolosa.
Acho que Uma outra pergunta vem da professora Elza, da Unisociesc, que pergunta: a indenização na França vai para o assediado ou para o Estado? a indenização é para o assediado. Certo. Nós temos a pergunta da aluna Adriele Siqueira, da Unisociesc, que relata o seguinte: sobre as questões de assédio em transportes, a criação de vagões exclusivos para mulheres seria uma vitória e uma forma de respeitar o espaço feminino? Ou uma forma de apenas isolá-las para que os números de acesso diminuam, já que não há uma medida severa para punir corretamente os assediadores? Eu não vejo isso como uma solução, porque nós não vamos eliminar essa violência delimitando os assentos num transporte coletivo. Não é isso não seria eficaz, porque sairia dali e assediar na rua? Não, essa limitação não traz resultado positivo. Nós temos que ter uma norma, nós temos que mudar a cultura, né, do assédio, nós temos que orientar, nós temos que educar, ter normas de prevenção, mas não entendo que a simples delimitação de espaço físico vamos isolar agora as mulheres e os homens. O assédio não é praticado só contra a mulher. E os homossexuais e as lésbicas. E o que a gente faz daí? Vai ter um quadradinho para cada um? Não é melhor prender logo o assediador? Não vejo isso como uma solução. E Semir Diniz Campelo e Pedro Django fazem um comentário de que em Fortaleza estourou um escândalo com alunas das escolas privadas que denunciaram assédios sexuais dos professores por um intermédio do Instagram. Eles fazem esse comentário. Seria uma alternativa, né, que elas encontraram para fazer essa denúncia. Como é que eu vou dizer? Acharam uma forma tipo de acabar de fazer cair a máscara. Agora é perigoso porque vai ter que ter prova, senão daqui um pouco a pessoa, como eu disse, a pessoa respeitável e vai estar processando o assediado, tá? Então, tem que ter essa prova, né? E eu não recomendaria que fizesse uma denúncia dessa forma, né? Porque isso aí pode ser, daqui um pouco, quem vai ser processado por violação né, da legislação vai ser o assediado, e ainda o assediador vai utilizar dos seus conhecimentos, da sua cultura, da sua boa, como é que vamos dizer, do seu poder, né, econômico, às vezes, e vai inverter isso aí. Então, eu acho que é melhor fazer uma denúncia pelos meios legais. Doutora Leiria, se me permite, antes de nós irmos para o finalmente, eu gostaria de revolver uma pergunta aqui, até porque nós ainda temos 100 participantes. É importante que os participantes aqui entendam alguns elementos de prova, até porque podem orientar outras pessoas que estão passando por essa situação, infelizmente, no trabalho. E o que para que fique bem claro aos que aqui ouvem a palestrante, quando ela diz que um e-mail obviamente dentro de uma realidade digital que temos hoje, né? Mas podemos aqui até, doutora Maria Leiria, explorar um pouquinho mais essa questão de prova para que vocês tenham noção do que pode ser um indício de prova. Então, aquele bilhetinho que o seu patrão deixa, aquele e-mail com palavras dúbias, quando ele lhe chama para a sala dele e pede para você fechar a porta toda hora, mas a outra colega ele não manda fechar a porta. Então, toda vez que você sair e de ouvir gracinhas numa sala do seu chefe, comente com os colegas que eles vão ver o seu corpo responder a essas situações.
uma flor que você venha receber do seu patrão, comentários que ele possa fazer perante terceiros. Então, busquem essas pessoas como testemunha. Hoje, qualquer celular, por mais simplório que possa ser, ele tem uma possibilidade de gravação, e se você faz parte do diálogo, você pode gravar essas insinuações. Então, percebam que, obviamente, aqui nós estamos falando tudo em tese, mas são possibilidades de vocês, ao menos, terem um indício de prova de que aquilo está lhe incomodando, né? Então, é importante, e aqui a doutora Maria Leiria deu apenas um exemplo, mas é que cada caso, cada empregador, e o modus operandi é quase sempre o mesmo. No começo ele tem um pouco de cautela, ele vai fazer insinuações, mas com o tempo ele vai perdendo um pouco dessa vergonha, um pouco desse medo, e ele começa a se expor mais e mais e mais. E é nessa exposição que ele vai começar a deixar vestígios do assédio, né? Então, doutora Maria de Lourdes, se Vossa Excelência pudesse, em linhas finais, dar indícios ou trazer a exemplos essa situação, porque não é fácil, né? E é justamente nessa dificuldade da prova que o assediador tenta lograr êxito, né? E tenta perpetuar. E como a senhora mesmo disse, quem assedia uma mulher, assedia a próxima, assedia a terceira, só vai mudando o tempo e o nome, mas o modus operandi geralmente é o mesmo, né? Exato, professor. Na verdade, o senhor já deu tantos exemplos. Eu tinha bem falado que é uma roupa, é anotar a pessoa que estava perto, é anotar o horário, como o senhor disse, entrou na sala. Chega na sala, vem, senta aqui no meu colo. Ninguém está vendo, dizer. Mas ela, quando sai da sala, ela já sai diferente de que entrou. Ou ela já nem quer ir na sala. Isso acontece muito quando é secretária, quando é recepcionista, as pessoas que estão mais vulneráveis, o setor de serviço sofre muito assédio, né? Secretária e recepcionista são muito assediadas. Então, quando ela vai entrar na sala, tinha um comportamento, ou se ela já sofreu outra vez, quando ela vai retornar à sala, ela já vai contrariada. Então, quando alguém vê, ela pode voltar chorando, ou ela tem que anotar todos esses detalhes, quem estava perto, falar, o horário, né? Quantas vezes chama por dia para ir na sala, não tem nem, chama na sala, mas não dá nenhuma tarefa, chama só para assediar, entende? Então, tudo tem que ser anotado. Não chama outra pessoa na sala, só a vítima, tá? Ou a questão de bilhete, isso aí, quando tem uma prova física, documental, fica muito fácil provar o assédio, fica mais fácil, porque tem uma prova ali, né? Não vai ser um documento. Mas é como o professor disse, que às vezes o assediador ele já está tão acostumado, ele assedia todo mundo, que ele acaba se esquecendo de tomar o tal cuidado e vai deixando prova pelo caminho, vai deixando documento, vai assediando às vezes na frente de outra pessoa, entende? Tem que ficar atento a tudo. É uma prova difícil de construir, de fazer, mas é possível. Hoje o Supremo entende, já decidiu que é possível quando o interlocutor grava, então grava, é um assédio verbal, grava. Como eu disse, o assédio normalmente se repete, então tem que, vocês sofrem uma vez e na próxima já sai gravando, né? Doutora Lourdes Leiria, esses eram os questionamentos que estavam no chat. Então, eu queria aqui agradecer, né, os elogios, as palavras de carinho com relação à minha pessoa e retribuo, né, até porque sei do zelo que a senhora está conduzindo a presidência do nosso tribunal nesse momento difícil, tanto economicamente quanto, né, socialmente. E com muito cuidado e zelo vem levando com maestria essa presidência. Parabenizá-la pela forma didática que nos apresentou assim um tema tão duro, que nos custa tão caro e que
como falei anteriormente, serve de encorajamento e de reflexão. Muito obrigado por essa palestra, por essa apresentação. A universidade tem um carinho enorme pela senhora. Aqui o professor Rodrigo participou comigo no júri simulado do STF. Os alunos aqui expõem que as togas que eles utilizaram foram cedidas pelo nosso tribunal. Então, esse carinho que nós temos muito grande, não por eu ser só o servidor, mas sempre fomos acolhidos na universidade pelo tribunal. Obrigado, parabéns às alunas Cíntia e Cris pelos questionamentos nas palestras de hoje, mas, mais uma vez, o agradecimento por disponibilizar o seu tempo e vir trazer esse tema que serviu de uma instigante reflexão para todos nós. Presidente, as portas estão sempre abertas da universidade. Para nós é uma honra tê-la mais uma vez, mesmo que no modo telepresencial, né? E que a senhora possa continuar sendo exemplo para as acadêmicas aqui, que possam galgar funções do mais alto nível, com a maior importância que há no Poder Judiciário Trabalhista, de maneira que a senhora possa sempre, por onde passar, distribuir alento, distribuir informação e ser exemplo, acima de tudo, aos acadêmicos, às mulheres e a todas as pessoas que buscam no Judiciário Trabalhista o caminho da justiça. Muito obrigado a Vossa Excelência, agradeço mais uma vez penhoradamente e fique à vontade para fazer as suas considerações. Obrigada, professora Crispim, pelas palavras carinhosas aí. Quanto à presidência, a gente está tocando, mas está recebendo também uma colaboração de todos os servidores e dos juízes. É um momento difícil, mas estamos tudo atuando em conjunto e vamos conseguir vencer, estamos neste caminho. Muito obrigada. A consideração é recíproca. Professor Gilberto também, muito obrigada. Nós estamos lá sempre à disposição no TRT. Esperamos, oxalá, que a gente retorne presencial o mais rápido possível, né? E que todos retornem com saúde. Agradeço. Eu só eu tinha anotado aqui e claro, estou à disposição, se quiserem, se tiver algum questionamento mais, mas essa campanha que o professor Gilberto citou, eu até tinha anotado para falar, mas como eu estava meio com o tempo ali, não quis falar de um assunto que estivesse fora, é uma campanha que foi lançada no dia 10 de junho pelo CNJ e a MB, né? Justamente para proteger as mulheres de violência doméstica que tem aumentado muito durante a pandemia. Eu queria fazer aqui um registro, denuncie, basta fazer um sinal vermelho na mão, vai na farmácia, ou pode fazer até na porta, na janela, alguém vê da rua, uma cruz vermelha significa que tem uma violência doméstica acontecendo contra a mulher naquela casa, ou, enfim, arrumem um jeito de denunciar, porque nessa pandemia é mais difícil as pessoas fazerem denúncia, o assediador, às vezes, que é um assediador também, né? Porque pode ser um assédio moral, pode ser outra sofrendo só, porque a violência não necessariamente ela é física, né? A violência contra a mulher ela pode ser psicológica, então seria um assédio moral, pode ser sexual e ser um assédio sexual. Então, essa violência, o assediador, o agressor está dentro de casa, então ela não pode nem denunciar. Então, às vezes, faz um sinal, denuncia, alguém vai ver, né? Não desiste, não consegue nem ligar para o 180, porque o agressor está perto, mas foi isso que o CNJ e a MB entenderam, que às vezes a mulher consegue ir só na farmácia, então faz um sinal na mão com o batom, com a caneta e denuncia. Essa campanha que é sinal vermelho contra a violência doméstica. Tá, aí eu estou à disposição, agradeço de novo o convite e digo que estão de parabéns por trazer esse tema tão difícil, trazer para os acadêmicos. Eu vejo aí
estamos 10 da noite, o pessoal está tudo aí assistindo, então acho que foi um sucesso da faculdade escolher esse tema. Eu, quando fiquei para o segundo horário, eu pensei, ih, meu Deus do céu, não vão estar me ouvindo. Mas que bom, gente, que bom. Vamos multiplicar isso, vamos multiplicar e vamos acabar com essa violência. A liberdade sexual, a nossa liberdade, ela é muito cara. Não vamos deixar ser vilipendiada, né? Vamos pôr um fim nisso. Tolerância zero para o assédio. Gente, mais uma vez, muito obrigado, doutora Maria do Leri, e obrigado a todos os presentes, obrigado aos professores, aos alunos que fizeram perguntas, a Cris, Cíntia, aos que fizeram perguntas no chat. Eu desejo uma boa noite a todos, permaneçam seguros, permaneçam redobrando a sua saúde, a sua alimentação. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite.